aguardar mais uns minutinhos para o pessoal, para ver se mais alguém entra. Uhum. E aí você já começa. Beleza. Vamos ver quem tá chegando. Muito frio por aí, gente? Bastante. Cuidado para não acabar a bateria bem no meio da apresentação, hein? Beleza. Estou carregando aqui. Ah, então tá jóia. Meu celular é muito viciado em bateria. Bom, gente, é 9 horas em ponto. Por mais que Uhum. esteja faltando alunos, se você quiser começar, aí à medida que eles vão apontando ali, eu vou liberando a entrada, Então, beleza. tá bom? Beleza. Posso começar? Pode. Meu trabalho foi sobre o Pinus, disciplina manejo florestal, e eu sou acadêmico Natanael Yaros.
Vou falar um pouco sobre a história do pino. Ela foi trazida para o Brasil através dos imigrantes europeus, e a região que ela foi implantada, primeiramente, foi no Rio Grande do Sul. E a espécie foi o Pinus canariensis. E no ano de 1948, ela foi trazida às demais espécies que nós encontramos hoje em dia no Brasil. E o pino ele começou a ganhar proporção no ano de 1970 a 1980, que o governo ele criou um fundo de investimento da indústria de móveis e madeira, que incentivou como posso dizer, os produtores a plantar o pinos, visando o mercado futuro. Que o Brasil até então ele importava bastante madeira para fabricar os móveis e também esses artefatos de construção. O pinus no Brasil corresponde a 20% da madeira, e sendo que a região que mais concentra o pinus é a região sul, mais devido às condições climáticas também. E a espécie mais cultivada no Brasil é o Pinus taeda, que inclusive é cultivado aqui em Ponta Grossa também. Espécies. E o gênero Pinus constitui um grupo de aproximadamente 90 espécies de árvores da família Pinaceae. Dentre o que encontramos no Brasil com maior aceitação é o Pinus taeda, que é o principal, Pinus elioti, o Pinus caribaea, Pinus ocarpa e o Pinus patula. Natanael, tá travado. Você tá no segundo slide ainda? Não, travou? Tá no segundo. Só um momento. Vou atualizar aqui. Foi? Foi. Agora tá no quarto. Tá, isso eu acabei de falar. Então tá bom. Tá, o próximo é o Pinus elioti. Eles usam bastante o Pinus elioti para retirar a resina. Ele é o pinus que tem a maior produtividade de resina, que chega em média a 6 kg ao ano. E aqui eu errei, é 25 mil toneladas ao ano. Mas o valor que gera de economia através da resina chega a 25 mil dólares ao ano. Aqui está toneladas, mas eu errei. Tá. E o Pinus taeda, esse que é o mais plantado no Brasil, ele é utilizado bastante para celulose, para madeira serrada e também para chapas de madeira. E as condições climáticas para o pinus, entre as espécies variam bastante, de 12 até 40 graus. Mas a temperatura média entre as espécies é de 3 a 26 graus, e elas precisam de solos com mais de 1 metro de profundidade. Pesquisei algumas plantas que foram plantadas em solos rasos, e ela não se desenvolve direito, a altura dela fica bem limitada. E a média anual de precipitação é de 1.020 milímetros a 1.520 milímetros. O espaçamento mais utilizado é o 3x3. Bom, a altitude. Geralmente são recomendadas acima de 1.000 metros. E aí eu coloquei uma foto da mesma espécie. Uma cultivada acima de 1.000 metros, que é a que está do lado direito, onde nota-se que é uma árvore sadia, que cresce, né, com vigor. E à esquerda é uma árvore de pinos também, plantada a altitude inferior a 1.000 metros, e onde dá para notar ali que é bem desuniforme a questão dos galhos, e até o crescimento dela é bem limitado. Então, uma árvore que a altitude para ela é primordial. A destinação. Um dos mercados do Pinus é a venda para indústrias de celulose, onde elas retiram a pasta de alto rendimento e também a celulose. E aí é um gráfico que eu encontrei em um artigo,
que mostra a evolução do Pinus, que, na verdade, o crescimento do Pinus nessas indústrias ela é muito baixa, é em média 1,7% a cada 5 anos. Se comparado ao eucalipto, ela é muito baixa, porque o eucalipto ele tem um crescimento de 20% ao ano no mercado de rendimento de celulose. Então, é uma cultura que é uma planta que tem mercado limitado. No processamento industrial, aqui é a questão para fabricar móveis em OSB, MDF, chapa dura e aglomerado. Então, basicamente, toda a produção do Pinus que nós temos no Brasil fica no mercado interno. E aí a destinação que nos últimos anos tem ganhando destaque é o MDF e o aglomerado. Eu achei que tinha colocado a imagem deles aqui, mas eu não coloquei. Enfim, rentabilidade. O preço de venda da madeira de pinos, ele é mais viável para laminação, porém são as árvores mais velhas. Para a celulose e a serraria, ela precisa também do comprimento mínimo de 2,44 metros, e o preço médio dela varia de R$ 40 para a celulose até R$ 50 que eu encontrei na internet. Na serraria, o preço médio é R$ 90 e na laminação é R$ 180. Bom, vou falar um pouco das pragas. As pragas que são encontradas no pinus é a formigas cortadeiras, vespa da madeira, que o controle é através de nematóides, e os pulgões gigantes do pinus. Para as formigas, eles utilizam iscas na fase inicial, e elas ficam monitorando para não ter uma infestação de formiga, porque é muito difícil controlar na fase inicial. Os pulgões gigantes do pinus, pelo que eu pesquisei, ele influenciava bastante há 20 anos atrás, aí com medidas de cultivares mais resistentes, o pulgão passou fugiu a palavra, diminuiu a incidência de pulgão. Bom, e aqui é a principal praga, que é a sintoma, a vespa da madeira, o qual ela fura, né, o eucalipto e deposita a sua larva, que vai ocasionar uma diminuição da qualidade da madeira. Aí eu coloquei uma foto da vespa, a primeira foto, em seguida tá os sintomas visíveis externos no eucalipto, e abaixo um corte transversal para mostrar os impactos que essa vespa causa na qualidade da madeira. Que é a última parte, o tratos e colheita. O desbaste é feito a partir dos 7 anos, quando as árvores estão com mais de 5 metros de altura e com mais de 12 centímetros de diâmetro. Aí eu coloquei uma imagem para demonstrar quais tipos de árvore que é realizado o desbaste e quais não. Geralmente são escolhidas as árvores que possuem pouca luminosidade e o tamanho delas são inferiores à média. E a última fase o primeiro corte da madeira pode ser realizado a partir dos 7 anos. Aí, aos 10 anos, pode ser utilizado na extração de resinas. E pode ser utilizado dos 10 até os 16 anos. E o corte final do eucalipto se dá aos 20 anos. Bom, foi isso, professora. Ficou bem simples. Belezinha. Obrigada, Natanael. Verdade? Quem Vou pode ser o compartilhar no próximo? grupo daí.
Isso, coloca no WhatsApp lá, fazendo favor. Beleza. Eu vou sair da aula. Tchau, tchau. Boa apresentação. Obrigada. Vamos lá, outra pessoa? Ronaldo, pode ser? Professora, eu tô ligando meu notebook aqui e já conecto daí para apresentar. Bom dia. Bom dia. Ronaldo, só não esqueça de abrir teu microfone, tá? Aí, acho que eu abri. Tá ouvindo aí? Agora tá. Então tá bom. Eu vou falar um pouco sobre a erva mate. Deixa eu voltar aqui no começo, só aqui. Bom dia a todos. Eu sou Ronaldo da Silva Machado, acadêmico do 7º período, e vou falar um pouquinho sobre a erva mate. A erva mate, ou Ilex paraguariensis, é uma espécie nativa do Paraná, não só do Paraná, mas do sul do estado, dos 3 estados do sul, e ela abrange um pouco ali a parte de São Paulo, Argentina, Paraguai, Uruguai e ainda um pouco do Mato Grosso do Sul. A produção da erva mate, ela teve um papel importante na história da emancipação política do Paraná. Ela era responsável pela maior parte do giro da economia paranaense nessa época, até 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Ela foi o carro-chefe da economia do Paraná até essa época, até 1929. Então, lá em 1940, daí quando o café apareceu e roubou a cena, passando a erva mate a ser coadjuvante. A erva mate, ela é uma árvore nativa que ela gosta mais de solos de lugar frio. A temperatura para ela é ideal entre 15 e 18 graus. Ela se adapta muito bem em regiões de clima temperado. E a época de plantio dela varia de abril até setembro, que a partir de setembro geralmente começa a época mais chuvosa, e daí já dificulta o plantio dela, ela já retarda o crescimento. Ela tem um crescimento já demorado a partir de quando começa a chover demais. Ela é exigente de solos e também ela não gosta de muita chuva logo no início do plantio. Existem 3 tipos de que ela é do sistema de cultivo dela. Um dos sistemas de cultivo dela é plantio solitário ou solteiro, que seria só a erva mate, nos pedaços que tem só a erva mate. Ela é também, como o pinus, ela é exigente de terrenos com solos profundos. E ela gosta de pH ácido, ou seja, até um pH 3,5, 4 ali, ela vai muito bem. Não passou disso, ela já não vai tão bem assim, porque ela gosta realmente de solos ácidos. A erva mate, o crescimento dela no plantio solitário ou solteiro, o crescimento dela é um pouco mais rápido do que no plantio sombreado.
Quando é plantio solitário ou solteiro, você pode fazer a primeira poda, a primeira colheita aos 3 anos. E no plantio sombreado, que seria nas, já nas florestas, em área que já tem vegetação nativa, o primeiro corte você consegue fazer com 4 anos. Aqui tem uma imagem aqui da erva mate aqui em plantio sombreados, que seria que já tem a floresta nativa e ela plantada embaixo aqui da floresta. O distanciamento dela, o espaçamento é de 4 metros e meio por 1,5. E geralmente são 1.400, varia entre 1.300 e 1.480 pés por hectare. Ela tem uma produção de aproximadamente 8 toneladas por hectare, então a produção dela não é tão alta. As árvores de erva mate também não chegam a ser tão altas, ela vai variar assim, na altura de uns 8 a 10 metros, alguns até um pouco mais alto que isso. Mas basicamente essa é a altura que ela vai dar. O primeiro corte dela não é o pico produtivo dela. O pico produtivo dela vai ser no segundo ou terceiro corte. Daí que ela vai começar a chegar no seu pico produtivo. A colheita dela é realizada toda manual ainda, toda artesanal, por enquanto não tem máquinas ainda que realizam essa colheita, porque você tem que cuidar para você não cortar demais, para que ela possa rebrotar certinho, porque senão isso pode acarretar problemas no crescimento dela. Também tem que cuidar bastante também na parte de pragas e doenças. As principais pragas que tem na erva mate é a cochonilha da erva, que ela vai causar aglomerações nos ramos, que daí é um negocinho tipo que ele vai estragar a folha dela ali, que vai ficar na folha dela um inseto que fica na folha, e para controlar isso você tem que retirar os galhos, ou senão passar um negócio com algodão nas folhas para retirar essa cochonilha. A lagarta também é outra praga que ataca bastante os plantios de erva, e para controlar ela tem que ser com pulverização com cauda de fumo. A broca também da erva mate também é outra praga. E essa broca da erva mate, elas têm que realizar catações semanais na lavoura para você poder controlar ela. As doenças são principalmente causadas por fungos. Uma das principais doenças é o tombamento. Daí tem fusariose também, tem na erva mate, e podridão de raiz, e a mancha de folhas. E outra coisa que também fiquei sabendo, que a antracnose também, ela causa vários danos, principalmente nos brotos mais novos da cultura da erva mate. Ela vai estragar também aquela parte da sementeira quando a planta está florescendo, e ela vai causar uma queima na semente, não deixando a erva mate produzir sementes. Aqui agora voltando para falar sobre a colheita, essa colheita é realizada em 2 épocas do ano, pode ser ali antes da entrada do inverno, ou lá por agosto ou setembro também eles realizam a colheita. O transporte hoje em dia já é realizado por caminhões baú. Aqui eu só coloquei essa imagem aqui de como era feito antigamente, lá atrás, no começo, né? O transporte é realizado
por caminhões até chegar na indústria. A indústria hoje em dia já está bem mais evoluída, que hoje em dia a maior parte só chega lá, descarrega e já vai por esteira, eles só vão separando para a produção da erva mate. Os principais produtos da erva são a erva para tererê e a erva para o chimarrão. O mercado da erva mate, a maior parte do consumo é realizado no Rio Grande do Sul. E também é feito a exportação dessa erva mate, sendo o Uruguai o principal exportador, o principal importador da erva mate. Em 2015, o Brasil faturou 101 milhões de reais em exportações da erva mate, sendo que para o Uruguai foi exportado, desse total de 101, 87 milhões foi só para o Uruguai. Então eles tomam muito chimarrão. E aqui no Brasil, o maior consumidor de erva mate é o Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, a maior exportação nossa aqui é para o Rio Grande do Sul. Chega a 50% da nossa exportação chega a ser para o Rio Grande do Sul. Porque a maior parte da produção de erva mate aqui do Paraná, ela é feita sobre plantios sombreados, sobre florestas nativas. E isso ele aumenta muito a qualidade da erva mate aqui do Paraná. Então, o selo de qualidade da erva mate aqui do Paraná é considerado um dos melhores da região, aqui das 4 ou 5 produtoras de erva mate do Brasil. Pro lado lá de cima do norte, nordeste do Brasil, eles também tomam mais o tererê. O chimarrão é tomado só aqui no Brasil, aqui na região sul do Brasil, principalmente nos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses 3 estados o chimarrão é muito forte, e também no Mato Grosso do Sul. Eles usam muito a erva mate para tomar chimarrão. E as principais indústrias da erva mate são a Bitumirim, que é uma das mais antigas, a Giote, que é uma da General Carneiro, e Tertúlia e a Nativa. E são essas as quatro principais indústrias da erva mate aqui na nossa região. E ainda hoje elas empregam muitas pessoas, e até agora a erva mate faz parte da economia do Paraná. São produzidos aproximadamente 300 toneladas 300 mil toneladas por ano aqui no Paraná. E o Paraná é o segundo maior estado produtivo da erva mate, ficando atrás só do Rio Grande do Sul. Acho que minha apresentação era basicamente isso, professor. Tá bom, querido. Obrigada. Por nada. Vamos lá, Rafa. Vou colocar a apresentação aqui, professor. Obrigada, querido. Apareceu aí, professora? Apareceu. Dá para começar, então? Pode. Então, bom dia a todos. Vou falar sobre a acácia, mais especificamente sobre a acácia manjo.
eu dei uma olhada no livro didático ali e vi que não tem muita informação, né? Então, as informações que eu busquei ali foi de artigo científico, doutores na área de florestamento, essas coisas. E pode ser que tenha informações ali que não batem com o livro, dados diferentes. E também, por ser uma cultura aí, é a terceira no Brasil, mas não é muito antiga, né? Ela é muito nova ainda aqui para nós. Então, a sua histórica, ela começa aqui no Brasil em 1980, quando aconteceu uma enfermidade, né? Chamada de seca dos ponteiros, dos eucaliptos, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Quando várias equipes de pesquisadores trabalhavam em diferentes linhas de pesquisa na busca de uma solução para essa enfermidade. Até então, eles não sabiam que essa planta aí, ela era alelopática, né? A sua taxonomia, então, ela é da família da fabácea, quer dizer, então, que ela é uma leguminosa. Ela contém um alto valor de fixação de nitrogênio, né? Como a soja ali, ela também tem a bactéria lá fixante, né? E também, mais para frente, a gente vai ver lá que as suas folhas também servem de alimentação animal, porque ela apresenta alto teor de proteínas. Aqui no Brasil, ela é conhecida como acácia, ou acácia manjum, que é o nome científico dela. Mas nos outros lugares de onde que ela veio, na Austrália, ela tem outros nomes ali. Característica morfológica. Então, é uma planta que pode chegar aí de 25 a 30 metros e 90 centímetros de diâmetro de altura de peito. Então, ela é bem alta e apresenta ali um tronco bem vulgarmente falando, né, bem grosso, né? Fusto reto, com ramificações que começam acima da metade da altura total. Quando livres de competição, a forma da copa é globular, porém, em plantações onde o espaçamento é menor, apresenta-se cônica. E é uma planta bem rústica, que apresenta grande poder de competição, suporta solos poucos manejados e se mantém bem em locais com plantas daninhas. Então, ali no artigo ali, foi visto que o pH podendo chegar até 3,5, ela conseguia se desenvolver. E também solo rochosos, solos bem ruins ali, ela consegue se desenvolver. E também eles utilizam ela também para solos degradados, como ela fixa bem lá o nitrogênio, ela acaba deixando esse solo um pouco melhor, né? Após o cultivo dela. Com base nos resultados de diversos experimentos no mundo, conclui-se que a cássia deve ser plantada preferencialmente em locais úmidos, onde a precipitação seja normalmente de 2.000 milímetros por ano. Então, para ela precisa de muita água, tanto no plantio dela quanto no seu ciclo, né? Daí, o que eu achei que ela suporta, né, entre 1.000 até 4.500. E sua temperatura ideal é entre 12 graus e 34 graus. Aqui uma tabela falando sobre um gráfico falando sobre a alelopatia que ela apresenta, né, em cada segmento da planta. Aqui, ó, do lado a inibição, quantos por cento que ela consegue inibir, e cada parte da planta, vendo que as folhas secas lá, 100% de inibição. Aqui também já explica mais sobre a alelopatia, por onde que ela consegue tá depositando aquelas substâncias, né, pelas folhas, liberação de compostos voláteis, decomposição de resíduos, exudação das raízes. Aqui, em relação à altura
vê que ela é uma espécie que ela cresce muito rápido, né? Vendo que aqui que a gente está falando aqui, em 2 anos ela consegue estar atingindo 4 metros já. 3, 7, 10 anos com 10 metros e 5 anos com 12. Vê a diferença que é com as outras, né? É bem rápido, né? Uhum. E um pouquinho do plantio no mundo, então, o gênero acácia tem considerável importância nos reflorestamentos com fins industriais, principalmente nas regiões tropicais, como Bangladesh, Sri Lanka, China, Tailândia, Malásia, Nepal, Filipinas, Camarões, Costa Rica e Indonésia. Daqui são as áreas plantadas. O Brasil está em sétimo, com 1 milhão de hectares. O Brasil está em sexto e o primeiro é a China, com 45. Mas a China está em primeiro por causa deles utilizarem ali a acácia como fonte energética, né? A China é uma das maiores produtoras de gás tóxico, né? Eles utilizam muito energia térmica lá ainda, né? Aqui estão as áreas de floresta no Brasil. Com os maiores, né? Eucalipto e o pinus. E a acácia tá em terceiro ali, entrando em outras espécies, que são 425 mil hectares. Composição da área plantada. Então, tá bem em cima. Tá bem em cima aqui. Para mim não tá aparecendo mais, acho que para vocês aparece aqui. Que a acácia fica 3 ponto alguma coisa, né? 3,2. Isso, da área plantada. Então é bem pouco ainda em relação às outras culturas. Plantio no Brasil. Então, como eu falei, o preparo do solo ali é uma planta rústica, então para preparar o solo não vai precisar muito, né? O que eles estão utilizando aqui é o cultivo em faixa na linha do plantio, preferencialmente executar subsolagem em uma profundidade em torno de 40 centímetros, segundo de 1 ou 2 gradagens, de acordo com a necessidade. Pode fazer um plantio tanto manual quanto mecanizado. Isso vai depender da topografia da sua área. A época de plantio vai de maio a outubro, mas o ideal é plantar em agosto ou setembro, para minimizar os riscos de geadas no inverno e de possíveis estiagem. Também isso aqui vai depender muito da chuva, né? Porque como ela é uma cultura que precisa de muita água, preferencialmente eles plantam logo após um período longo de chuvas. O espaçamento mais utilizado é de 3 por 1,5, perfazendo um total de 2.222 mudas por hectare. Também pode ser utilizado 3 por 1,75, com 1.904 mudas por hectare, quando é fundamental um plantio de qualidade e sobrevivência acima de 90%. Consegue-se assim árvores com mais grossas e menor mortandade durante a rotação. A adubação é realizada durante o plantio, aplicando entre 50 e 80 gramas de adubo por muda. Utiliza-se o NPK 53015 ou organo mineral 4128, a uma distância de 15 centímetros da muda. As mudas, então, devem ser sadias, com bom diâmetro de cola, maior que 1,5 milímetros, e parte aérea entre 15 e 30. Dar preferência às mudas em laminados ou tubetes. É muito importante que cada embalagem tenha apenas uma muda. É possível produzir mudas de acácia fazendo a semeadura em canteiros e cobrindo as sementes com uma leve camada de areia. Propagação assexuada. Daí eu tirei de um artigo, né? Que diversos autores vêm pesquisando a factibilidade, seria a viabilidade da propagação vegetativa do gênero acácia. Porém, essa técnica ainda não é adotada comercialmente. É mais feita mesmo por propagação assexuada, que seria por estaquia. Dentre os métodos de propagação vegetativa é considerada a técnica de maior viabilidade econômica. Eu acho que para todas, né, professora? Sim. As espécies aí, o mais fácil é a estaquinha, né? E daí você sabe a matriz, né? Você tem a matriz, e a matriz você já tem todas as características que você precisa, né? As características desejadas, né? Você
se garante. Sim, aham. Então, isso aí. E, germinação. Então, as sementes da caça apresentam dormência por ser o tegumento impermeável à água. É necessária a imersão de sementes em água fervente por 30 segundos, numa proporção de 5 partes de água para uma parte de volume de sementes. Então, aqui a gente já vê que para a gente fazer um plantio por semente já não seria viável, né? Por ela já apresentar essa dormência, pode ser que ocorra aquela desigualdade, né, na germinação, né? Você não vai ter plantas iguais, né? Umas vão germinar, outras não. Uhum. As sementes apresentam taxa de germinação acima de 90%, enquanto as armazenadas secas de 5 a 8% de umidade e mantidas em câmara fria a temperaturas de 4 a 10 graus. Mostra valores entre 75 e 80 após vários anos de estocagem. Sobre a manutenção, então. Regas diárias durante uma semana após o transplantio. 1 grama por planta de NPK na formulação de 10, 30, 10. Aplicar isso após das 10 semanas. Recomenda-se também realizar a primeira poda entre os 18 e 24 meses de idade. E deve-se eliminar os fustos adicionais e os galhos presentes no primeiro terço da altura total da árvore. E realizar os desbastes. Os desbastes, como o Nathaniel já falou, né, ele visa a eliminação de árvores ali que não vai estar com tamanho igual aos outros. E também, fazendo debastes, ali você vai ter menos competição, né, por nutrientes e água, etc. E por luz, né, principalmente pela luz. Isso vai ter um ganho a mais ali na planta, ela vai conseguir crescer mais rápido e ter o diâmetro lá maior, né. Aspectos fitopatológicos. Então, a acácia é altamente suscetível à podridão do lenho ou cerne, devido à permanência de galhos mortos na planta e à presença de ferimentos. Propicia a invasão do complexo de fungos que causa a doença, que é bastante complexa. As perdas podendo chegar aí até 63,8%. Aqui um controle disso aqui seria a gente tá utilizando aí ferramentas esterilizadas ali, e quando feita essa retirada de galhos ali, passar algum produto também para estar isolando aquela área, né? Eu acredito que eles não façam isso, que a gente viu lá no colégio, lá, né? Devido se for uma plantação muito grande, né? Você vai gastar muita mão de obra para estar fazendo isso aí, né? Então, acredito que é por isso que eles não façam, né? Aspectos entomológicos. Então, os danos observados vão desde o desfolhamento, redução de altura e até a morte das árvores. Os principais insetos causadores desses são os besouros, lagartos e formigas. Já foram observados os seguintes insetos danificando os plantios de acácia: besouro amarelo, Postalimata ferruginea e a mosca branca, Bemisia tabassa. E também as formigas do gênero Camponotus, formando galerias no cerne da estrutura do caule em árvores jovens. Então, o seu uso e a utilização, né? Aqui eu posso dizer que vai ter mais... Pode ser que tenha mais utilidade, né? Mas a principal ali que eu achei, eu coloquei aqui. Então, como madeira descascada, é utilizada para cavacos, para celulose, na indústria de chapas e painéis, e também é utilizada como lenha ou carvão. Aqui eu digo que a maior parte que eles utilizam a acácia é para isso aqui, ó, que ela apresenta alto valor lá, não sei se fala calórico, que eles utilizam mais para produção de energia, né? Isso. Daí que lenha, madeira de segunda, galhos e árvores mortas. Então, para carvão vegetal, secagem de grãos e de fumo, nas olarias, indústrias, hotéis, restaurantes, padarias. A casca para a indústria de tanino, curtumes e derivados, tratamento de efluentes industriais e água potável. Também utilizado como não madeireiro, né? Aqui
A acácia é utilizada na apicultura também, que é uma atividade lucrativa, porque o néctar é produzido em nectares extraflorais, resistentes nas folhas e que produzem o ano todo, sendo um excelente pasto para as abelhas. Daí, como eu comentei lá no começo também, as folhas de acácia podem ser usadas como forragem, né? Pois ela apresenta mais de 40% de proteína. A colheita. Pela qualidade dos produtos e melhor resultado econômico, a idade recomendada para a colheita é de 7 anos, podendo ser um pouco antecipada em locais de melhor rendimento, de melhor crescimento. E com esse aí, com 7 anos, a gente pode ter, então, 200 metros estéreis, esse é por hectare, 200 metros estéreis empilhados de madeira sem casca, 20 metros estéreis empilhados de lenha, e de 15 a 17 toneladas de casca verde. Daí que eu trouxe mais uma curiosidade, né? Ela também é fonte de renda no mercado do sequestro de carbono. O carbono sequestrado pela floresta de acácia está sendo vendido para empresas poluidoras da América do Norte e Europa, ao preço de 20 a 40 toneladas, podendo chegar a 100 mil por tonelada. E também estudos realizados no Vietnã, onde a espécie é intensamente cultivada, mostraram que a espécie foi capaz de fixar 23,3 toneladas de CO2 por hectare ao ano, contra 10 a 12 toneladas sequestradas pela maioria das espécies de eucalipto cultivadas no Brasil. Isso aí, professor. Isso aí é vendido como crédito de carbono, né? Se faz bastante dinheiro com isso. Isso. Principalmente ali, eu estava vendo a China, né? Até no evento que teve ali, o meu resumo era sobre isso, que a China produz muito, né? Uhum. E por ela ter isso aí também, ela já faz como crédito, né? Ela tem que compensar, né? Isso. Legal, Rafa. Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Vou estar tirando aqui, vai. Tá jóia. Rodrigo, vamos lá? Vamos. Como é que faz para abrir aqui, professor? Você clica do ladinho do microfone ali, tá escrito compartilhar. Uhum. Daí já vai aparecer a tua apresentação, se clica nela. Abriu? Ainda abriu? não. Deixa eu ver. Quando você clica em compartilhar, já aparecem as opções. Daí você clica nela, ela vem. Será que apareceu? Ainda não. Não tem como acessar a área de trabalho aqui? Tem. Com celular. Compartilhar. Uhum. Aí. Agora deu certo. Apareceu. Apareceu? Uhum. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo Ferreira de Mário. Vou falar um pouquinho sobre a cultura do cacau. Theobroma cacau. Eu peguei bastante informação. Ficou uma apresentação um pouquinho longa, mas ela abrange desde o histórico até as principais doenças. Então vamos lá à introdução. O cacau é originário da região amazônica. Desde o século XVII vem sendo cultivada como produto agrícola.
com a implantação de áreas cultivadas, melhoramento genético e produção de mudas. E foi no século XVIII que ela foi levada para o sul da Bahia, que hoje é a principal região produtora, com 62% da produção nacional, seguido pelos estados da região norte, com 34%. E os outros estados representam aí um total de 4% a nível nacional. Algumas características do cacaueiro, então. A planta pode atingir de 5 a 8 metros de altura e entre 4 a 6 metros de diâmetro de copa, quando proveniente de sementes. Quando o cultivo é feito a pleno sol, que mais para frente a gente vai ver a caracterização desse cultivo, ela pode alcançar até 20 metros em condições de extrativismo, devido à competição por luz, água e nutrientes com as outras espécies da floresta. Então aqui no slide 4 a gente vai ver uma imagem representando aí a planta do cacau. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos botânicos da cultura, começando pelo sistema radicular, que possui uma raiz pivotante, principal e vertical, pode chegar a 2 metros de profundidade. As raízes secundárias estão localizadas em maior número, na parte superior da pivotante e afastando-se dela de 5 a 6 metros. São as raízes secundárias que são responsáveis pela nutrição da planta. Elas encontram-se nos 30 primeiros centímetros do solo. Então é na camada ali superficial e subsuperficial do solo. A gente pode observar aqui uma imagem dessas raízes secundárias da cultura. Em relação ao caule. O caule do cacaueiro é ereto, vigoroso e é de onde saem os ramos e flores. Seu crescimento deve ser contido pelo manejo. Nos primeiros anos, o cacaueiro apresenta a casca do caule lisa e mais tarde, futuramente, em decorrência do permanente desenvolvimento das almofadas florais, torna-se áspera e rugosa. A cultura do cacau, ela pode chegar até 100 anos. É uma cultura aí com um ciclo muito longo, né, se a gente for comparar com outras espécies. A caracterização do caule aqui em relação às folhas. As folhas são oblongas, forma oval, acuminadas, terminadas em ponta, glabras, desprovidas de pelos, com a nervura principal proeminente. Quando novas, apresentam uma variação de tonalidade que vai do violeta ao verde. Com amadurecimento, atingem o verde escuro. A partir desse ponto, perdem a pigmentação, secam e caem. Aqui a gente vai ver mais uma imagem caracterizando. Aqui ela verde. Aqui ela já passou do ponto onde ela entrou, passou da senescência, né? A planta começa a entrar em senescência, seca e cai, digamos assim. Flores. É uma planta cauliflora. As flores surgem em almofadas florais, no tronco ou nos ramos lenhosos, em uma gema desenvolvida no lugar da axila de uma antiga folha. Aqui uma curiosidade, ó. Anualmente, um cacaueiro adulto produz aproximadamente 100 mil flores, das quais menos de 5% são fertilizadas e menos até 0,1% se transformam em frutos. As flores não polinizadas caem em 48 horas. Então é muita produção de flor, mas muito poucas são fertilizadas e menos ainda se transformam em frutos, 0,1% de 100 mil flores.
Aqui a gente tem uma foto caracterizando as flores do cacau. Bem próximo uma da outra, e ela é grudada mesmo no caule. Quanto à polinização, o principal agente polinizador do cacaueiro é a mosca do gênero Forcipomia. Forcipomia. Que no caso é a formiga. Não, então aqui o principal agente polinizador do cacaueiro é uma mosca desse gênero. E depois a gente tem essa formiga, que é a formiga caçarema Azteca chartifex, que é um inseto que espelha uma substância que atrai a primeira mosca, ou os insetos polinizadores. Essa parte é interessante, é bem importante. A sincronização entre o período de floração intensa e de maior população de adultos desse gênero, Forcipomia, é o que vai propiciar maior ou menor sucesso no processo reprodutivo do cacau. Então, aqui a gente vai controlar na época do plantio. Tem que pensar na época do plantio como que eu vou adequar e sincronizar esses períodos, ou de floração intensa e de maior população de insetos desse gênero. É aí que eu vou ganhar produtividade. Quanto ao fruto, o fruto do cacau é alongado e sulcado, sustentado por um pedúnculo lenhoso, apresenta uma casca, conhecida como pericarpo carnoso, composta de 3 partes. O epicarpo, que é a parte externa, fina. A pigmentação do epicarpo vai variar do verde ao roxo e do amarelo ao laranja, à medida que amadurece e dependendo da variedade. Mais para frente a gente vai ver que são 3 principais variedades da cultura. O mesocarpo é a parte mediana espessa, e o endocarpo é a fina camada interna que protege as amêndoas. O período entre a polinização e o amadurecimento varia de 140 a 205 dias. E o número de frutos para se obter 1 quilo varia de 15 a 31. Aqui mais uma imagem representando os frutos do cacau, a variação de tonalidade. Aqui que estava sendo comentada lá sobre o epicarpo, o mesocarpo. A imagem caracteriza bem a diferença de tonalidade aqui. Tem que varia do vermelho, que é mais intenso, roxo, o amarelo, e também isso aqui é ponto de maturação do fruto. Conforme o estágio de maturação do fruto, ele vai apresentar também como característica uma tonalidade externa diferente. Quanto à semente ou amêndoa, a amêndoa do cacau é ovoide e achatada, com 2 a 3 centímetros de comprimento, recoberta por uma polpa gelatinosa, utilizada na fabricação de geleia, vinho, vinagre, licor e suco. O embrião é formado por 3 partes: a gêmula, a radícula e o caulículo. As cores podem variar do branco ao violeta. A amêndoa seca é comercializada para a fabricação de chocolate, fármacos e cosméticos. Aqui uma imagem representando a semente ou amêndoa do cacau. Bonito. Essa imagem é bem bonita mesmo. Aqui, quanto às variedades e sistemas de propagação, são organizados em 3 grupos varietais. A gente tem o grupo crioulo, o forasteiro e o trinitário. As variedades do grupo crioulo
Os frutos são grandes e geralmente apresentam a casca fina e rugosa. Coloração verde escura quando imaturos, passando para amarela ou alaranjada quando amadurece. Possuem sementes grandes de cor branca a violeta pálida, com muita polpa, dando um produto de superior qualidade, o cacau fino. Então essa variedade aqui, diferencial, digamos assim, a nível de mercado, é a produção do cacau fino. Variedades do grupo forasteiro. Apresentam frutos que variam de mais arredondados a mais alongados. Possuem sementes achatadas de cor violeta intensa, produzindo um cacau conhecido como tipo básico. É a variedade mais difundida, dominando 80% da produção mundial. Predomina nas plantações da Bahia, da Amazônia e dos outros países produtores da África. Então, da variedade comum, Pará, Parazinho, Maranhão e outros, houve uma mutação, dando origem ao cacau catongo, que se caracteriza por possuir sementes brancas. Aqui tem uma imagem da variedade do cacau do grupo forasteiro. Variedades e sistemas de propagação. Então, continuando. A variedade do grupo trinitário, elas são obtidas do cruzamento entre o crioulo e o forasteiro, reproduzidas por propagação vegetativa, com enraizamento de estacas, constituindo-se em clones ou por enxertia. Produzem sementes de coloração que varia desde o amarelo pálido até o roxo escuro e apresentam um produto de qualidade intermediária. Então, a gente pode perceber que são 3 variedades que apresentam 3 produtos diferentes, né? Em questão de qualidade. Cacau fino, qualidade intermediária e qualidade básica. Aqui uma foto da variedade do cacau do grupo trinitário. Coloração roxa, bem característica. Falar sobre os sistemas de propagação do cacau. Então ele também tem pode ser propagado tanto por sementes quanto por via vegetativa. Vai ser a estaquia e enxertia. O plantio por sementes foi o método mais utilizado no estado da Bahia no século passado. Após a germinação, eliminavam-se as plantas de menor vigor e as mais vigorosas serviam para a formação da plantação. Só que em 1970, com a distribuição das sementes de híbridos pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, ocorreu a orientação da formação das mudas com a utilização de sacos plásticos e manutenção em viveiros até o período de plantio, com 6 meses de idade. Aqui que começou a mudar um pouco o cenário de plantar só com semente e começar a pensar numa nova forma de colocar essa cultura no campo. Aqui uma foto da muda do cacau. Hoje essas mudas servem de porta-enxerto. Atualmente esse é o sistema que eles estão utilizando. A propagação vegetativa é uma técnica de multiplicação do cacau mais utilizada nos últimos 20 anos. Tornou a planta conhecida como cacaueiro clonado. Que é você utiliza parte da planta para ter uma planta idêntica à da mãe, por isso o nome clone. Obtido pela estaquia e também pela enxertia, que é a mais usual, utilizando porta-enxertos de mudas seminais. Aqui uma imagem dos clones.
Quanto às exigências agroclimáticas do cacau. Para a floração abundante e boa frutificação, a temperatura média não deve cair abaixo de 22 graus Celsius. Para assegurar a abertura de gemas e a formação de frutos novos, a temperatura máxima deve ser inferior a 28 graus Celsius e a mínima não passar de 9 graus. Aqui, quanto à questão da precipitação anual, a gente tem aqui que a média preferível é de 1.500 milímetros. Para o cultivo do cacaueiro, os solos em geral devem ter profundidade acima de 1 metro, boa drenagem, textura argila-arenosa. Essa parte aqui é padrãozinho, né? Quase que todas as culturas querem ter um solo e uma boa drenagem. Solo argila-arenoso e uma boa drenagem. Só que esse lençol freático com mais de 1 metro de profundidade que é diferente pelo alcance das raízes, né? O plantio ocorre normalmente no início da estação chuvosa. Então, agora, quanto aos sistemas de produção do cacau. Tem o sistema extrativista, que trata de um sistema de produção natural, caracterizado por plantas altas, dispersas na floresta, bastante sombreadas pelas espécies nativas e com pouca produtividade. É um sistema ainda utilizado por comunidades locais que retiram o fruto da floresta. Pode ou não fazer o manejo das árvores de cacau visando aumentar a produtividade ou facilitar a colheita. Mas geralmente não se faz, né, manejo nesse sistema extrativista. Os sistemas sombreados têm como base o uso de sombreamento permanente, quer dizer, você vai escolher uma espécie para fazer aquele sombreamento até, como dura 100 anos a cultura do cacau, você tem que pensar nesse tempo para escolher uma espécie para fazer sombreamento permanente, com controle de entrada de luz solar. No decorrer dos anos, esses sistemas se diversificam com mais ou menos espécies de plantas nativas ou exóticas. Aqui eles estão utilizando espécies também de interesse econômico. Atualmente, os sistemas sombreados são conhecidos como SAFs, formados por espécies florestais, frutíferas e alimentares, que podem ter como resultado a geração de diversos produtos. Você reúne ali duas espécies de interesse econômico e consegue aumentar o portfólio de produtos para poder oferecer no mercado. Como o caso dessa imagem aqui, a cultura do cacau com a cultura do açaí. Se olhar, é um sombreamento bem intenso aqui, pela altura das plantas aqui, na lateral. O sistema pleno sol é um sistema de produção de cacau sem utilização de sombreamento definitivo, com a implantação de um sombreamento provisório para o estabelecimento das mudas na lavoura, por tempo determinado. Nesse sistema são utilizados clones tolerantes à doença fúngica vassoura de bruxa e que devem ser de alta produtividade. Para alcançar os bons resultados, é importante intensificar a nutrição da planta com adubos químicos e orgânicos, bem como promover a correção do solo. Quando você escolhe uma variedade de alta produtividade, você acaba tendo que se ater ainda mais a esses detalhes, né, na questão da adubação, a questão de correção. Isso é fundamental, porque não adianta ter alta produtividade e você não dá condição do material genético alcançar aquela produtividade, né? Exato. Aqui uma foto da cultura do cacau no sistema a pleno sol.
Aqui um pouco do manejo, tipo de poda. Poda de formação, que é realizada nas plantas jovens, plantadas em áreas novas ou em renovação, junto com as plantas produtivas, para o aumento do estande de planta. A poda de formação tem a finalidade de formar a copa com 3 a 4 galhos principais, que formarão, no caso, esses galhos, a futura copa. Aqui tem uma imagem também. Aqui foi feita uma planta bem jovem. A poda de produção é uma poda realizada em plantas adultas, visa manter a forma da planta ideal para uma boa produção, observando a altura e a largura para não haver entrelaçamentos entre galhos de plantas vizinhas ou da própria planta, evitando o alto sombreamento, e é uma poda que serve para individualizar as plantas dentro do estande. Aqui tem uma imagem, pode ver que as plantas já estão mais com uma maior padronização no estande. Aqui a desbrota, como foi falado, né, nos outros as outras duas apresentações, é uma prática que visa retirar brotos e ramos novos. Recomenda-se retirá-los quando estão bem novos e nunca deixar engrossar, para não ocorrer o desvio de nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos frutos, que quando você deixa muito tempo, a planta desloca, transloca nutriente fotossimilado para o desenvolvimento daquele galho e não para o fruto, que é o interesse econômico e comercial, né? Principais doenças. As doenças fúngicas que mais se destacam no Brasil são a vassoura de bruxa, podridão parda, mal do facão. A doença vassoura de bruxa é uma das principais doenças do cacaueiro, podendo atingir 90% da área produtiva. Os principais sintomas são superbrotamento dos lançamentos foliares, com proliferação na gema lateral e espessamento dos tecidos infectados e endurecimento. Nas almofadas florais infectadas pode aparecer vassouras vegetativas, além de flores anormais. Os frutos produzidos em tais casos são frequentemente de formas diferentes. Aqui uma imagem da doença da vassoura de bruxa nas flores. Bem no início, que nem dá para quase caracterizar, só na extremidade aqui, no início. Podridão parda é uma doença que causa podridão dos frutos, podendo atingir até 100% dele, e tem um efeito devastador na produção, caso atinja uma área em produção de cacau sem controle de fungo, com percas acima de 30%. E também uma imagenzinha para caracterizar. Aqui já tem 50% do fruto quase. E a murcha de ceratocystis, conhecida como mal do facão. Seus sintomas são murcha, amarelecimento e secagem dos galhos ou da planta inteira. Inicialmente a planta fica amarela, depois se torna marrom, seguida de murchamento e morte. As folhas pendem, enrolando, secando e permanecendo aderidas ao tronco por algumas semanas mesmo após a sua morte. Sua disseminação se dá pelo inseto chamado Chileboros sp. Aqui, os principais insetos praga é o monalônio, cigarrinha, tripes, vaquinha, zebrinha, ácaro, cochonilha, mosca branca, besouro, e tem algumas lagartas, como a lagarta do compasso e a lagarta enrola-folha. Aí aqui é só uma foto de um dano feito por inseto.
E da minha parte, acho que seria isso. Eu peguei e me estendendo um pouquinho. Ficou bem completo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, professora. Pode ser você, Vitor, na sequência? Pode sim, professor. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sabe como fazer? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir esse trem aqui. Do ladinho do microfone. Nossa, deu para ouvir bem minha apresentação, será? Deu. Estava preocupado. Tá aparecendo, Vitor. Tá? Apareceu? Apareceu. Posso começar, então? Pode. Bom dia, meu nome é Vitor Guerreiro. Eu vou falar sobre a seringueira, ou como nome mais comum, a árvore da borracha. A Aveia brasiliensis, eu vou explicar porque eu coloquei o nome de destaque dela aqui, da família das Euphorbiaceae. É natural da região amazônica e a sua variedade Aveia brasiliensis é a mais importante entre as 11 espécies do gênero. Por isso que eu coloquei ela em destaque ali. Ela se destaca por produzir o melhor látex e a melhor qualidade em borracha natural. Acredito que esse nome tem origem do termo seringa, que é uma referência à forma como ela é extraída do látex. E além do Brasil, a seringueira também é comum na Bolívia, na Colômbia, no Peru, Venezuela, Equador, Suriname e nas Guianas. Coloquei uma imagem de como que é feita a extração ali do látex, né? O seringueiro descascando a casca da árvore para fazer essa extração e o recipiente ali para ir caindo e juntando o látex. A ocorrência dela é nas margens de rios, lugares de mata tropical úmida, porque ela é uma cultura que precisa, né, bastante água para se desenvolver bem. Desenvolve-se preferencialmente em meio a solos argilosos e recomenda seu plantio ocorre em solos de textura média, com uma boa profundidade, evitando terrenos sujeitos a inundações. As áreas planas são as mais propícias para a implantação e exploração das seringais de cultivo. A seringueira forma uma árvore de hábito ereto e pode atingir até 30 metros de altura, e seu tronco pode variar de 30 a 60 centímetros de diâmetro. Aos 4 anos, inicia a produção de sementes e por volta dos 6 ou 7 anos a produção de látex, a partir da casca da árvore, que é responsável ainda pelo transporte e armazenamento de nutrientes absorvidos pela planta. A coloração do látex normalmente é uma coloração branco, que é o que eu mais, nas fotos que eu pesquisei, que mais apareceu, mas também achei que elas podem apresentar uma coloração marrom clara ou amarelada. O país hoje produz cerca de 180 mil toneladas de borracha natural, e esse dado garante o Brasil como o título de maior produtor de borracha natural da América Latina. São Paulo detém 58% do volume nacional. Eu achava que na Amazônia que ocorria mais, mas São Paulo que detém os 58%. Coloquei mais uma imagem para ver como é bem uniforme mesmo, como é que é feita a extração ali, um pouco acima do... bem um pouco acima do final do começo da árvore ali, no meio ali. Como que ela é plantada uma do lado da outra. As épocas do ano. A espécie frutifica entre novembro e fevereiro, e o mês que ocorre a queda dos seus frutos. E é de março a junho que a seringueira apresenta as condições propícias para a extração do látex. No Brasil, o cultivo da planta atingiu regiões sudeste e centro-oeste, e com destaque para a Bahia, mais recentemente o Paraná. O profissional que retira o látex é chamado de seringueiro, como tinha falado ali em cima já. As principais pragas que afetam são o mal das folhas, antracnose e o cancro estriado. Foi o que eu achei na pesquisa. Os principais produtos, os pneus, né? Utensílios de cozinha, incluindo brinquedos, luvas, borracha e preservativos. É a luva de látex. Meias referências e... Obrigado. É um trabalho que eu achei bem, objetivo, assim, professor. Não
Não quis afundar tanto, assim. Não achei tanta coisa. Beleza. Faltou você, né, Lincoln? Isso, faltou eu. Então vamos lá? Deixa eu só abrir aqui. Sabe fazer? Tô tentando aqui, vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Eu acho que vai dar. Não tá apareceu. Aham. Tipos de colheita. Aham. Eu estou com o tema tipos de colheitas. Na introdução, a gente vai comentar, vou explicar para vocês um pouco sobre a evolução nas décadas de 50, 70 e 80, e no final um pouco mais sobre o crescimento. A evolução ela começou a partir da década de 70, na verdade, porque foi um período muito difícil que foi muito utilizado o serviço braçal. O serviço não existia muitos recursos de maquinário, de fato, não tinha área e não tinha, o país não tinha um suporte financeiro para ter um maquinário. Então, na década de 50, foi um trabalho braçal. Quais as ferramentas que poderiam ser usadas na década de 50 que tinham? Era aqueles serrotes grandes, que eram usados por 2 trabalhadores, o serrote normal e um machado. Isso era o material que eles utilizavam para a colheita da madeira. Já na década de 70, foi onde veio a ser mecanização, que já foi criado a motosserra. Mas mesmo assim tinha muito trabalho manual, que é o trabalho braçal, que era utilizado pelo homem e pelo animal para fazer a retirada da madeira das florestas. Já na década de 80, foi onde especialistas viram que o país podia suportar o uso do maquinário. Foi onde, então, o avanço na colheita florestal teve o pontapé, que veio o maquinário e tudo foi ficando mais fácil. O crescimento do setor ocorreu muito pelo fato das melhorias em questão de segurança, em produção, a melhora da madeira, em questão principal que é o maquinário, até mesmo na questão da diminuição de poluição, que isso fez o país se tornar uma potência no nosso país. Os métodos de colheita, eu consegui tirar 4 métodos de colheita: o sistema de história curta, os sistemas de árvores inteiras e os sistemas de árvores completos. O que seriam esses sistemas? Eles são sistemas de 1 a 6 metros. Isso varia muito de acordo com a mecanização contratada pela empresa que está fazendo a retirada dessa madeira. Além disso, é um trabalho mais fácil de ser feito pela questão delas ser toras curtas mesmo, questão de traçamento, de mover a tora na floresta. E também elas, em questão ao solo, elas agridem bem menos do que as outras. Já as toras longas são as toras acima de 6 metros. Elas são cortadas e já desgalhadas já é feito o desgalhamento e o destopo delas no mesmo lugar. Elas são utilizadas para fazer esse trabalho acima de 6 metros em áreas mais acidentadas, por conta da topografia, e é o sistema mais usado aqui na nossa região do sul do Brasil, pelas maiores empresas aí, pelo menor custo por tonelada. As árvores inteiras, elas são removidas conforme é feito o corte e são separadas para um talhão, porque muitas vezes elas são utilizadas para um trabalho de biomassa, para gerar energia. Então,
existem outras fontes que elas são usadas, mas algumas delas, por algumas empresas, elas são usadas para isso. E as árvores completas, sistema de árvores completas, elas são retiradas com raízes. Por que elas são retiradas com raízes? Em alguns casos, elas são retiradas com raízes porque ela tem um certo valor comercial. O que seria esse valor comercial dela? Elas têm alguma utilidade da raiz e do tronco, que ela pode ter um índice muito grande, uma concentração muito alta de resina medicinal. Então, por isso que elas podem ser pedidas para utilização, até mesmo porque ela pode ter um valor muito alto em questão da resina medicinal. Processos de derrubada que são utilizados. Duas etapas, que é a semi-mecanizada e a mecanizada. Por que ainda existe o trabalho da semi-mecanizada? Por questão de floresta. Tem florestas que não têm topografia e não suportam o porte da mecanização. Além disso, também é bastante usada por tipo madeireira, por empreiteiros que compram, como é que eles falam? Eles compram um mato e é feito esse trabalho. Já essas empresas de maior porte, podemos usar uma da maior do Brasil aqui na nossa região, que é a Klabin. Então, a Klabin hoje é referência em maquinários no mundo. O trabalhamento é a segunda etapa da colheita, que consiste na limpeza da madeira, que é tirado desde o início ao desgalhamento. Esse trabalho também pode ser feito semi-mecanizado e mecanizado. Como eu falei, essa parte de desgalhamento semi-mecanizado, ele é feito também, assim, como eu posso dizer, por uma empreiteira de baixo custo, que usa mais o serviço braçal. Como que pode ser feito esse desgalhamento? Com o uso de facão, motosserra, machado, e tem uma outra ferramenta que é usada que eu não recordo o nome. E daí, o maquinário também que pode ser usado quando se tem uma topografia boa do terreno com maquinário de alta potência consegue trabalhar. De traçamento. O processo de traçamento consiste no corte da madeira. Como que funciona esse corte da madeira após ela ter sido isso varia muito da empresa que vai utilizar a madeira, da forma que ela vai ser utilizada, como ela vai ser utilizada, se é para uma madeireira, se é para uma empresa de corte. Então, isso varia muito de acordo, mas também pode ser feito por maquinários de mecanização pesada ou pelo semi-mecanizado, que é com o homem, que daí é feito com a motosserra, só é feita a marcação e é feito assim. O processo de descascamento. Essa é opcional do processo. Isso daí fica muito utilizado na empresa também. Isso fica a critério, dependendo do que ela vai ser usada. Ela pode ser feita no campo da colheita ou pode ser na própria mata. A própria mata é mais feita assim por empresas também de grande porte, porque não é bem assim para fazer um descascamento, mas mesmo assim dá para fazer. Usa facão, machados, esse tipo de coisa. O processo da extração da madeira. O processo da extração é a retirada da floresta. Como pode ser feito essa extração? Na nossa região, existem florestas de grande porte, que tem a topografia que aguentam o suporte de grandes maquinários e tem investimento para isso. Ela é feita com ali levam, quando o caminhão consegue chegar até o talhão, é ali mesmo que é carregado, ou senão ela é transportada até a margem das estradas para o carregamento, daí é com esses maquinários. E quando não se tem esse maquinário, certamente é um trator normal que leva arrastado até o talhão para ser feito o carregamento e transportado para a empresa que vai ser responsável pela madeira. As referências que eu consegui achar, eu tirei dessas fontes aqui, professor. É isso. Tá bom, obrigada. Pessoal, de quem está aqui no grupo, todo mundo apresentou, né? Eu acho que sim. Acho que sim, professor. Então tá bom.
Gente, então assim, ó, ficaram faltando hoje o Murilo, deixa eu só pegar aqui, que era eucalipto, o tema dele. Ficou faltando os 2 Eduardos e a Ana, tá? Então, o tema deles eu vou apresentar para vocês na aula da próxima semana, tá? Eu tinha passado o tema silvicultura para a Ana, né, que é a ciência que estuda realmente as florestas. O Eduardo Passarello ia conversar sobre diferenças entre florestas plantadas e florestas naturais, né? Então, o que é florestamento e reflorestamento. O Eduardo Stella ia falar sobre preparo do solo, adubação e tipos de plantio. E aí, o Murilo sobre a cultura do eucalipto, tá? Eu faço um chamamento antes da gente começar o assunto da aula do nosso próximo encontro, e aí eu trago esses temas para vocês, porque não tem como passar, não tem como considerar a matéria dada. Eles são temas bem importantes, e então eu me comprometo em trazer eles para vocês, tá? No mais, gente, eu acho que ficou bem perceptível hoje o quanto que essas plantas florestais, elas têm características bem similares, né? Vocês percebem que elas são plantas de solo não muito exigente, elas vão ficar ali por muitos anos, né? Então, ela é um investimento de longo prazo, elas demandam realmente dos mesmos tratos culturais, e a questão é como que você faz uso da madeira ou do fruto dessa planta, né? Vocês vão ver que quando eu trouxer as informações para vocês de eucalipto, o quanto de mercado consegue ser explorado em cima da mesma planta, né? Então, vocês perceberam aí no cacau, que talvez nem todo mundo soubesse que cacau também pode ser reconhecido como floresta, né? Algumas literaturas chamam como floresta de chocolate. E as outras eu acredito que já seja mais comum para vocês, né? O pinus, que foi a primeira, é bem comum. A erva mate é muito forte na nossa região. Era mais uma das visitas que eu tinha programado aqui para Guamiranga, para a gente poder conhecer ali. Eles têm a floresta até o beneficiamento, mas infelizmente mais uma que não deu certo. E por fim a colheita. Como o Lincoln falou, realmente, para quem foi no colégio florestal comigo, viu essas ferramentas lá, né? As motosserras e a questão do serrote para 2 pessoas, então se imagina o quanto era complicado fazer e demorado, e o risco, né? Para fazer a poda, o corte total da madeira. E se vocês tiverem curiosidade e entrarem no YouTube, vocês vão ver muitos vídeos sobre essa colheita mecanizada da madeira. É muito legal de ver. O corte da madeira e o descascamento é muito, muito rápido, tá? Muito ágil, muito rápido. Na Klabin, eu já tive a oportunidade de levar uma turma do passado lá, e a gente conseguiu acompanhar uma colheita com eles, e é muito legal mesmo, né? Eu fui uma vez também lá eu tenho um amigo meu que trabalha lá e ele trabalha de maquinista. Então, daí uma vez estava tendo lá um negócio lá, tipo, uma exposição. Daí ele me levou e daí tinha uma área lá que eles reservaram para isso. Tipo, eles derrubam como é que posso dizer, 10, 20, 30 árvores assim, em questão de minutos. É muito rápido. Mas beleza. Meninos, eu vou pedir que vocês todos encaminhem o PowerPoint que vocês usaram aí no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu fui fazendo aqui algumas anotações enquanto vocês estavam apresentando. Eu falei para vocês que essa apresentação vale os 1.500 pontos, porque como a gente está alternando a aula com a professora Adriane e a gente perdeu a aula por causa de 2 feriados, o evento e mais a semana de prova, nós ficamos 1 mês sem encontro, né? Então eu só tenho mais um encontro com vocês. E aí eu queria mesmo fazer o fechamento da disciplina, porque ela é uma disciplina blended que não sou eu que vou avaliar, né? Então,
Por isso que eu não estou prorrogando mais avaliações com vocês. Como que eu vou avaliar o seminário, gente? Vai ser em função das coisas que eu pedi, tá? Então, se vocês trouxeram as informações básicas, a qualidade dos slides, essa busca, deu para perceber quem foi atrás de informação, enfim, tudo aquilo que eu já tinha colocado para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Só quero que vocês mandem para mim a apresentação para eu poder confirmar detalhes caso eu tenha dúvida no final. Eu vou terminar essa avaliação ainda hoje pela manhã, e no que eu terminar eu já faço o lançamento dessa nota para vocês. Vocês têm alguma dúvida, gente? Não. Tranquilo, professora. Viu? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Não relativa a essa aula, mas a de plantas daninhas, terça-feira que vem vai ter? Dia 12? Só não tem se for feriado, mas não tem feriado agora, né? Então vai ter normalmente. Né? Aham. Então tá bom. Tá? Gente, então, assim, daqui 15 dias a gente faz o fechamento do nosso semestre, tá bom? Tá. Ok, professor. Obrigada, pessoal. Nada. Nada. Tchauzinho. Tchau.